Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui, essa semana todinha nós vamos ler textos do pastor Samuel Mouta e ele vai falar sobre discipulado, né? Anteontem falamos sobre o que significa ser discípulo, ontem sobre o chamado para ser discípulo e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o custo do discipulado, que não é pouca coisa não, né, irmãos? Então, assim, o irmão Samuel Mouta escreveu esse texto para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o que é o Manancial? É um devocional que tem uma meditação diária para você, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual. Olha que legal, né? Então, irmãos, como não foi eu quem escrevi o texto foi escrito pelo pastor Mouta, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos aí pedir ao Senhor que nos abençoe, nos mostre aquilo que a gente precisa aprender, não é? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos estudar a tua palavra, de aprender de ti. Que nós possamos realmente colocar no nosso coração a importância de ser discípulo teu. Perdoa as nossas falhas, torna-nos melhores, em teu nome que oramos. Amém. Bom, então, irmãos, já pedimos ao Senhor que nos abençoasse, agora vamos para a nossa leitura bíblica. Nós vamos ler Lucas 14, versículos 25 ao 35, que é justamente o tema da nossa leitura, que se chama o custo do discipulado. Bem, uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 homens poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então vamos lá, o custo do discipulado. O pastor Mouta escolheu o versículo 33 para ser o versículo-chave, que diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ora, o texto de hoje vai mostrar pra gente como é sério a gente dizer para Jesus que vai segui-lo. Então não é uma coisa bagunçada. Por quê? A gente paga um preço caro, muito alto para ser discípulo de Jesus. Não é bagunçado, não é de qualquer jeito, entendeu? Não é que Jesus estivesse desprezando quando a gente se preocupa com a família e com as coisas que a gente precisa fazer, como está lá no versículo 26. Só para vocês relembrarem, o 26 diz assim, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãs e irmãos e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, na verdade, não é que Jesus está desprezando o amor que a gente tem, o cuidado que a gente tem com a família. Não. Ele também não está desprezando o cuidado que nós temos com nós mesmos. Também não. Ele só estava o quê? Realçando o quanto é importante, como é fundamental e como é um privilégio seguir a Jesus Cristo.
Então não é uma coisa em detrimento da outra, é questão de prioridade. O Senhor compara a decisão do discipulado ao homem que vai construir uma torre e a um rei que vai lá encarar uma guerra, tipo, vamos ver como é que nós vamos fazer. Porque tanto para fazer a torre como para ir para a guerra, você precisa pensar quanto você vai gastar, se você tem homem suficiente, se a torre vai chegar até o fim. Então, quanto um quanto o outro, a gente tem que fazer cálculo. Para quê? Para não pagar mico, não pagar um King Kong, né? A pessoa fala, ó lá, foi construir um negócio lá, não tinha dinheiro, ficou lá o elefante branco. Ou então o rei fala, não, vou lá para a batalha, mas não calcula. Quando ele vê lá aquele mar de soldado, então é melhor fazer uma negociação do que pagar um mico. E a mesma coisa é quando a gente decide seguir a Jesus Cristo. A gente não pode só, ai, que emocionante, ai, tô tão emocionada, que mensagem linda, ai, eu vou seguir a Jesus. Vai pela emoção, por aquele momento, e depois não quer mais, né? Porque não era uma decisão séria, não era uma decisão consciente, foi só uma coisa que fez impensadamente. E disso o Senhor não se agrada, né? Então, quando você decide a seguir a Jesus Cristo, tem que ser uma coisa séria. Então, por 3 vezes, no versículo 26, 27 e 33, ó, 26, aquele lá do pai, mãe e a própria vida, Jesus fala, não pode ser meu discípulo. No 27, ele fala que se não tomar a cruz e não o seguir, não pode ser discípulo dele. E no 33, ele diz, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Então, num trechinho assim, Jesus fala 3 vezes que quem não abre mão das coisas em favor dele, não pode ser discípulo de Jesus. Então, só pode ser discípulo de Jesus quem está pronto para pagar o preço que tiver que pagar de uma vida cristã dedicada e de obediência total ao Senhor, renunciando a si mesmo, como está lá no versículo 27, né? Que a pessoa, ela diz que quer ser discípulo de Jesus, mas não quer ouvir o que ele fala, né? Então não lê a Bíblia, não medita, não quer saber das coisas do Senhor. Eu não estou falando aqui de religião, de você ter que fazer desse jeito, daquele jeito, porque o líder lá falou que tem que ser aquela roupa, aquele jeito de se conduzir. Não. Você sempre vai fazer como os bereanos, consultar na palavra se aquilo faz sentido para você ou não, porque está aqui dentro da palavra de Deus. Então a gente não está falando de regras dos homens, a gente está falando do discipulado de Jesus Cristo. E isso tem um preço. É estar conectado com Ele, é orar, é ler a Bíblia, é meditar, é jejuar, é fazer boas obras, é se santificar. Tem um monte de coisa que a Bíblia nos ensina que nós temos que fazer. É, se for o caso, dar a nossa vida em prol de Jesus Cristo. Então não é pouca coisa não, irmãos. Então é fácil, né, porque língua não tem osso, você falar assim, eu vou seguir a Jesus. E daí faz do seu jeito. Mas para o Senhor não importa. Ele fala bem falado ali, ó, que aquele que não abre mão daquilo que tem, não pode ser discípulo de Jesus, né? Tá falando inclusive da própria vida. Então, quem decide seguir a Jesus Cristo tem que ter discernimento para fazer essa escolha, sabendo que vai ter que obedecer inteiramente à vontade do Senhor, renunciando a si mesmo. E lógico, irmãos, nós erramos, cometemos um monte de falha, não agimos direito, a gente pede perdão, o Senhor vai nos reconciliar, o Senhor vai ter misericórdia de nós e vai nos ensinar a segui-lo, porque a gente nem sabe, né? Nós precisamos dele todos os dias. Bom, então aqui o que o pastor Samuel Mouta diz? Diante de uma sociedade como a nossa, que tudo é relativo, isso aí é relativo, não tem problema, isso aí não pega nada, pode fazer. Inclusive muitas igrejas têm sido influenciadas por facilidades, por concessões na vida cristã. Então nós, de novo, a gente não está falando de regras,
A gente está falando da palavra de Deus, porque o que está escrito na Bíblia, irmãos, são verdades absolutas, não são relativas, são verdades absolutas. Aquilo que o Senhor não quer, Ele não quer e acabou. E nós temos que entender isso. Então a gente tem que assumir uma postura de quem está pronto a pagar o preço, de se entregar por inteiro, custe o que custar. Então nós não podemos nos deixar influenciar, fazer concessões, dizer que a vida cristã é mais ou menos, não ser apenas domingueiro, né? Tipo, vou na igreja no domingo, o culto é às 19 horas, e aí a gente canta, louva lá, aí fala para Deus, olha, acabou o culto, tá? São 22 horas. Então, Senhor, a gente volta aqui no domingo que vem às 19 horas. E aí a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer, não quer saber o que Deus fala, não se interessa na comunhão, na santificação, na obediência, e só vai falar com Deus de novo no domingo às 19 horas. O Senhor não se agrada. Isso não é um jeito de seguir a Jesus. Então a gente não pode negar a nossa fé, a gente não pode envergonhar o Evangelho, a gente não pode entristecer o nosso Salvador e voltar para onde a gente estava, né? Como a palavra diz, né, que a porca volta para a sujeira, mas a gente não pode. Nós somos de Jesus, somos lavados no sangue do Cordeiro, nós somos discípulos dele. Então, irmãos, vamos pagar o preço de um discipulado de verdade, autêntico, para quê? Para que o Senhor possa ser engrandecido. Amém? Bom, você está pronto a pagar o preço de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? É assim que termina o nosso manancial, com esta pergunta que não quer calar, para que nós possamos refletir a respeito dela. Tá bom, irmãos? Bom, eu termino aqui, né, deixando meu abraço de ursa, lembrando que o abraço é um encontro de dois corações, irmãos. E olha só, a gente que foi chamado para seguir a Jesus Cristo, a gente que é dele, a gente não pode deixar de abraçar, né, irmãos? Porque abraço só não dá certo em reino de porco espinho. E a gente não é porco espinho. Nós fomos chamados a pagar pelo preço do discipulado de Jesus, abraçando todas as pessoas também, tá bom? Bom, eu me despeço aqui com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.